Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada no gráfico do Bitcoin, que tá se mantendo acima dos 30k, S&P 500, dólar caindo, e a gente vai ver algumas altcoins que estão legais para um possível swing trade. Vem comigo no vídeo até o final. Lembrando que nada dessas altcoins são recomendações de investimento, a gente gosta de fazer operações de dias, não são day trades nem scalp, então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Quem faz day trade tem que ficar ligeiro, porque a melhor forma de fazer lucro no day trade é colocar alvos, bater o alvo, fechou a operação. Quem gosta do swing trade é mais interessante deixar rodar essa operação e subir no stop, igual eu vou falar com vocês um pouco aqui, compartilhando a tela nesse exato momento. A primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o próprio S&P 500, tá, rapaziada? Igual a gente falou ontem na live, o S&P 500 ele vem subindo, principalmente depois do fato que a gente teve a inflação caindo mais uma vez. Então, o aumento de taxa de juros está dando certo, com isso a inflação está caindo, a gente consegue ver no gráfico diário aqui do S&P 500, ele vem ficando lateral já há alguns dias, mas o mais interessante que é acima da média de 8, acima da média de 21, acima da região 50 no RSI, então a tendência aqui no diário de alta, a tendência no semanal, a gente consegue ver fundos mais altos que os anteriores já há várias semanas, tendência de reversão, né? A gente vinha numa tendência de baixa, acabou virando para uma tendência de alta, pelo menos até o momento. Próxima resistência do próprio S&P 500, esse local aqui, 4.200 pontos, tá? Quando a gente para analisar Nasdaq, a gente consegue enxergar o mesmo do S&P 500. Nasdaq ela fez até um fundo duplo aqui, né? A gente faz exatamente esse movimento de fundo duplo e dá uma pernada, o famoso W aí, ou ombro, cabeça, ombro, cada um chama de um jeito. Nasdaq também numa reversão muito bonita, acima da região 50 do RSI, inclusive no semanal, diário, tá tudo muito bonito aqui, tá? Agora, quando a gente para analisar o dólar, antes de ir para as criptomoedas, a gente já consegue enxergar o dólar fazendo um gigante pivô de baixa aqui, né? Olha só esse pivôzão que ele vem fazendo e tá quase perdendo esse fundo anterior. Cara, perdeu aqui, dólar vai dar uma boa caída, tá? Ele já vem dando uma boa caída. A gente viu até o próprio real dando uma fortalecida em cima do dólar. Então a gente tá vendo algo interessante acontecendo tanto no semanal quanto no diário. Ele tá exatamente nesse fundo anterior aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Que continue caindo pra gente ver as criptomoedas continuarem subindo. Indo para o Bitcoin antes dessas altcoins, cara, o Bitcoin tá bonito demais. Ele vinha lateral dentro dessa região triangular aqui, a gente já traçou essa região, esse triângulo simétrico várias vezes aqui, e ele acabou rompendo isso aqui para cima, tá? Ele não tem lado certo de rompimento, rompeu para cima, agora a gente tá querendo romper os 3.400 ao vivo, rompemos aqui os 3.400, a gente tem uma próxima resistência fodida aqui, nessa região de 32 mil dólares mais ou menos, que foi esse fundo, esse topo aqui, nessa região bem interessante, tá? O foco aqui nem é tanto o Bitcoin, mas ele continua em plena tendência de alta, tanto no diário quanto no semanal. A gente consegue ver o RSI acima da região 50, e o mais legal disso tudo é o mensal, que agora, só agora, rompeu a região 50 do RSI. A gente pode até traçar uma linha amarela aqui para observar um pouco melhor. Rompeu a região 50 e normalmente quando ele faz isso, começa-se uma tendência de alta verdadeira, né? A gente vai estar com o RSI acima dos 50 no mensal, o semanal, o diário, todo apontando para cima, o gráfico fazendo fundos mais altos que os anteriores. Então a gente pode sim fazer um movimento no mínimo interessante aí nas criptomoedas, tá? Quando a gente para analisar altcoin em si, a gente tem algumas que separamos aqui para ficarem de olho pro trade de swing trade. Quando a gente fala de swing trade, seria 2, 3, 4 dias ali de operações. O day trade normalmente são alvos mais próximos, o swing trade são alvos mais longos, que é o que a gente está de olho. Eu vou até abrir uma que a gente passou lá no nosso grupo de sinais, que é a própria SNX, tá? Se a gente dá uma olhada aqui na SNX, cara, olha só que interessante que a gente consegue enxergar aqui no gráfico da SNX. A gente enxerga ela tentando romper, tentando retestar, na verdade, né? Olha só isso aqui. Rompimento de média de 8, um reteste violento para fazer esse pivô de alta aqui. E ela tá no gráfico de 1 hora. Olha só que interessante. No gráfico de 1 hora, sentando exatamente na média de 8, junto com a média de 21. Então a gente está bem de olho na SNX, com pouca volatilidade. O que a gente espera é esse rompimento para cima aqui. Não quer dizer que vai romper, mas está no mínimo interessante o gráfico da SNX. Além do fato de toda essa pernada que ela deu, ela retraiu região 0,618 de FIB e já voltou a subir. Então
entrada aqui por médias, entrada aqui por região de FIBO, aqui em cima é uma região de FIBO também, então vale a pena ficar de olho em SNX, porque o movimento tá como se fosse uma continuidade de tendência de alta aqui para ela, tá? Outra que a gente tá bem de olho aí para fazer uma possível operação é a própria Matic. Cara, olha só que movimento interessante aqui no gráfico da Matic no de 4 horas. Quando a gente fala de swing trade, eu sempre gosto de olhar o gráfico de 4 horas, a gente joga a média de 8, o restante dela aqui, né, porque ela dá uma apagada de vez em quando, uma bugada, a gente tá vendo exatamente um reteste agora. Se vier uma barra verde aqui no de 4 horas, começa a ficar interessante posições aqui na Matic. Matic que ainda vem dentro de um triângulo lateral. A gente pode traçar esse triângulo violento, gigantesco aqui, né, que ela vem fazendo basicamente essa lateralidade dentro desse triângulo, e quando ela conseguir romper, vai romper junto com a média de 8 aqui, então vai ser uma entrada por dois fatores também, média de 8, média de 21 já rompida, zona de Fibo, você traçar uma Fibo nessa pernada de alta aqui, é uma zona de retração de Fibonacci, e a gente consegue enxergar, além de tudo, o rompimento de uma figura gráfica, que é o triângulo assimétrico, beleza? Então, na minha opinião, uma TIC também tá interessante. E a terceira que eu vou passar aqui para vocês, deixa o like aí para fortalecer, sempre passando várias análises mais rápidas também. A live 10h30 da manhã, eu vou chamar antes da terceira você para o desafio do Zero Bitcoin, onde a gente vai fazer as melhores estratégias de análise gráfica, análise fundamentalista, tudo dentro do desafio. E depois do desafio, que vai ser no dia 2, 3 e 4 de maio, a gente vai abrir a vaga para nossa turma aí, que vão ser 4 produtos em um só. Sala de sinais, que foi onde a gente mandou o sinal que eu falei, curso de trade, curso fundamentalista e muito mais. A gente vai falar um pouco mais disso no próprio desafio, voltando para a própria análise aqui, rapaziada. Estamos completamente de olho também em ApeCoin, tá? Quando a gente para analisar ApeCoin, olha só que movimento interessante que está acontecendo aqui em ApeCoin. Ela também está fazendo esse rompimento, e o que me deixa mais interessado em ApeCoin no momento é justamente essas sombras compradoras. Ela teve aí no dia 12 uma puta alta, ela chegou a bater 4,70, voltou, e ela teve ontem também uma puta alta, 4,60, voltou. Então ela tá querendo dar picos de volatilidade e a força está sendo para cima. A gente consegue enxergar claramente, né, essa sombra compradora para cima. ApeCoin, que vinha numa lateralidade há muitos dias, conseguiu romper essa região de lateralidade, rompeu, retestou e tá confirmando alta. Agora ela tá retestando aqui a média de 8, que é a média mais importante para mim. Podemos ficar de olho também em ApeCoin. Uma outra coisa que vale ressaltar, o Bitcoin, voltando aqui um pouco mais abaixo, começou a perder a dominância dele. Perceba que ele bateu 49% de dominância e já começou a perder. E quando a gente sabe que a dominância do Bitcoin tá caindo, a do Ethereum tá subindo, a gente tá vendo aqui o Ethereum subir, a gente pode ver uma altcoin season, que é o que a gente tá achando que vai acontecer, beleza? Então por isso que estamos mais de olhos em altcoins em vez do próprio Bitcoin para fazer essas operações de swing trade. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreva no desafio do Zero ao Bitcoin. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.